Olá, querido aluno. Quero falar com você nessa oportunidade um pouco sobre a Reforma Protestante. Você já ouviu falar na Reforma Protestante? Você sabe o que é a Reforma Protestante? Você sabe quais os principais idealizadores da Reforma Protestante? Você sabe o que causou a Reforma Protestante? Bem, nesse breve vídeo eu procurarei esclarecer as causas da Reforma Protestante, o século que ela aconteceu, os principais idealizadores da Reforma Protestante e, por que não dizer também, o legado da Reforma Protestante. Bem, quando nós ouvimos falar na Reforma Protestante, nós temos que entender que, primeiro, a Reforma Protestante foi um movimento religioso que ocorreu no século XVI. Essa reforma protestante, por assim dizer, ela buscava ocasionar uma reforma dentro da Igreja Católica. O movimento, quando nós falamos em reforma protestante, nós temos que deixar bem claro que este movimento ele foi liderado por figuras como Lutero, João Calvino, Eurico Zwinglio, entre outros. Mas, afinal, o porquê da reforma protestante? O que estava por trás ou o que impulsionou a reforma protestante? Quando nós falamos em reforma protestante, a figura que vem na nossa mente automaticamente é Martinho Lutero. Folheando as escrituras, ele encontrou a parte que dizia que o justo viveria pela fé, ou o justo viverá pela fé. Logo daí temos um ponto de partida, porque ia de encontro o qual a igreja que o mesmo fazia parte, a Igreja Católica, aonde a justificação da fé não era pregada, aonde a justificação da fé não era ensinada, haja vista essa falta de ensinamento da justificação pela fé, através da fé, levou a alguns erros doutrinários gritantes, porque se ensinava que a salvação era meritória, ou a salvação poderia se alcançar por obras. Haja vista, daí nós vamos ver daqui a pouco um movimento ou algo que foi utilizado, por exemplo, indulgências, né? O pagamento por bênçãos, por assim dizer, recebidas. Mas quais são as causas? Temos aí três causas que levaram à reforma protestante que elas não podem passar de forma nenhuma desapercebidas. Primeiro, a primeira causa da reforma protestante foi corrupção dentro da igreja. Cara aluno, corrupção dentro da igreja. E qual a corrupção? Venda de indulgências, ou venda da salvação, ou venda do perdão, ou uma barganha, como se o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário não tivesse surtido efeito nenhum. O que estava acontecendo também era o nepotismo e outros abusos. Querido aluno, você já ouviu falar na expressão nepotismo? Se você não ouviu ou se ouviu, se não ouviu, fica aí o esclarecimento. E se já ouviu, vamos reforçar o que significa nepotismo. Nepotismo nada mais é do que a entrega de cargo ou de uma função eclesiástica, aqui no caso do contexto da igreja, para alguém que era parente, filho, neto, sobrinho, avô. Olha, logo aí fica uma deixa. Se nós olharmos para o contexto odierno das igrejas evangélicas, tem acontecido muito essa prática do nepotismo, aonde o pastor já não
se vê bem ou se sente bem entregando o cargo ou a sua função para quem não tenha o laço sanguíneo. Logo, nós vamos ver que isso está de encontro ou está indo ao encontro dos ensinamentos bíblicos. Fica aí essa deixa. A segunda causa da reforma, havia o desacordo com as doutrinas católicas. Por exemplo, Lutero questionou a autoridade do Papa e a prática da venda de indulgências. Veja, Lutero questionou porque o Papa se colocava na figura daquele que era o sumo sacerdote, né? Ou intercessor, ou que só as preces, por assim dizer, ou as rezas seriam ouvidas se ele intercedesse. E isso vai de encontro aos ensinamentos bíblicos, porque a premissa dos ensinamentos bíblicos é que temos um sumo sacerdote que morreu na cruz do Calvário e agora nós temos um acesso ilimitado a ele, não precisando de arrodeios, não precisando de intermediadores. A terceira causa da reforma protestante. Fique atento. Renascimento e humanismo. Vejam, essas duas temáticas que acontecem também no século XVI, Renascimento e humanismo, que era o estudo de textos clássicos e a ênfase na razão e no individualismo. Não podemos também deixar aqui, nessa breve explicação desta aula, que nós temos também, quando nós falamos em causas, nós temos que falar os eventos. E quais foram os principais eventos? Anote aí, por exemplo, no ano de 1517, Martinho Lutero ele publica as 95 teses criticando a venda de indulgências. Segundo evento importante, no ano de 1521, Lutero é excomungado pelo Papa Leão X, porque não se retratou segundo os preceitos doutrinários da Igreja Católica. O terceiro evento, no ano de 1530, nós temos aí a proclamação da Confissão de Augsburgo, que a mesma foi apresentada e definida a teologia luterana. E o quarto evento, no ano de 1536, nós temos a figura de João Calvino, que publicou as instituições da religião cristã, trazendo assim uma premissa doutrinária na soberania de Deus. A soberania de Deus. Quais foram as consequências da reforma protestante? Podemos enumerar algumas. A primeira, divisão da igreja ocidental, certo? Formação das igrejas protestante, luterana, calvinista e anglicana. Segundo, Guerra dos 30 anos, dos anos de 1618 a 1648. Conflito entre católicos e protestantes na Europa. A outra consequência, desenvolvimento da liberdade religiosa e da tolerância. Veja bem, um legado imprescindível que até hoje nós usufruímos desse legado, né? Liberdade religiosa e tolerância. Liberdade de expressar o seu credo, liberdade de defender a sua fé, liberdade de cultuar, liberdade de congregar, liberdade de defender os seus ideais. Este foi um legado imprescindível da Reforma Protestante. E o quarto legado, nós temos a influência na formação da modernidade. Valores como individualismo, liberdade e razão. Nós não podemos deixar de forma alguma de elencarmos estes legados que foram de fundamental importância.
Quando nós falamos também na Reforma Protestante, nós temos que destacar os principais líderes, né? Martinho Lutero, figura de origem alemã. João Calvino, figura de origem suíça. Ulrico Zwinglio, é isso mesmo, o nome meio enrolado, mas é assim. Figura também de origem suíça. Henrique VII, figura de origem inglesa. E John Knox, figura de origem escocesa. Para finalizar, quero deixar aqui você a par dos principais legados da Reforma Protestante. O primeiro legado, eu falei agora há pouco, diversidade religiosa. E hoje, quer queira ou não, nós temos essa diversidade religiosa, por assim dizer, principalmente aqui na nossa realidade do Brasil. Nós temos várias denominações, umas que creem na Trindade, outras que creem na unidade, umas que creem no batismo com Espírito com Espírito Santo e com fogo, outras que creem na variação de línguas, outras que não creem na variação de línguas. Enfim, nós temos a diversidade religiosa, nós temos a liberdade de culto, como eu também relatei agora há pouco. Que liberdade de culto é essa? A liberdade de cultuar ao ar livre. Nós temos o desenvolvimento da democracia também, um legado imprescindível da Reforma Protestante. E por último, nós temos a influência na arte, literatura e cultura. Queridos, espero que tenha esclarecido nesse breve vídeo o que foi a Reforma Protestante. Finalize dizendo que a Reforma Protestante teve um impacto profundo na história da Europa e do mundo, moldando a religião, a política e a cultura. Então, fica aqui esse breve vídeo, um breve esclarecimento do que foi a Reforma Protestante e até hoje, quer queira ou não, nós usufruímos do legado da Reforma Protestante. É claro que há um questionamento, não posso deixar de dizer isso, se a igreja não seria necessário passar por uma reforma novamente. E agora, pasmem, vocês que estão assistindo este vídeo, não é mais só no cunho católico, por assim dizer, porque quando vamos para o círculo evangélico ou protestante, nós vemos várias e várias aberrações, né? Por exemplo, a indulgência hoje tomou uma nova roupagem, bênçãos são vendidas, a escritura cada vez mais está sendo escanteada. E como dizia um dos principais lemas da Reforma Protestante, sola Scriptura, somente a Escritura. Tchau, tchau. Este foi um breve vídeo e até uma próxima oportunidade.